Queridos e amados, a Bíblia diz que nós temos um fim nessa terra. Mas nós temos um destino. Você que já entregou sua vida para Cristo, você que é salvo, você que tem suportado as aflições por causa do nome de Jesus, você que tem sido firme, constante e abundante na obra do Senhor, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Depois que Paulo fala da glorificação, depois que Paulo fala da transformação do corpo corruptível que vai se tornar um corpo incorruptível, Paulo começa a falar de eternidade, destino do salvo, no eterno propósito de Deus. Ele fala da justificação, ele fala da justificação pela fé, ele fala da santidade, ele fala da força que tem o pecado, ele fala de nós buscar a armadura de Deus, ele fala para nós orarmos, perseverar em oração e súplica todo o tempo. Ele fala de buscar uma vida de santificação. Ele fala para nós repreendermos a obra da carne e não aceitar que se cumpra em nossa vida as concupiscências. Tudo isso porque nós somos salvos e sofremos as tentações, as aflições. Mas está se cumprindo, se cumpre o que Jesus disse. No livro de São João, no seu capítulo 16, no versículo 33, está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E ele diz no livro de Tiago, que nós seremos tentados. Mas quando nós formos tentados, não diga que por Deus nós somos tentados. Porque Deus não pode ser não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Mas ele permite nós sermos tentados. Esse mal é o maligno. O maligno foi lá tentar a Jesus Cristo, lá, depois de 40 dias de jejum, oração, um homem santo, que dirá a nós? E Jesus venceu as tentações. Estava se cumprindo aquilo que ele ia passar na terra. Mas depois ele se ascendeu ao céu. E prometeu em João 3 que ele volta para onde nós estivermos. Onde ele estiver, nós vamos estar. Significa que nós temos um destino. O destino do salvo no eterno propósito de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus sempre teve no seu coração um glorioso destino do homem. Ele sabe para onde o homem vai. Se o homem vai à perdição, isso ocorre por culpa do próprio homem, porque Deus nunca destinou o homem à perdição. Está vendo? Deus não destinou ninguém para a perdição. A Bíblia diz que o prazer do Senhor é que todos sejam salvos e que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas quando alguém se perde e vai para a perdição, ele é o culpado, não é Deus. Ele é o culpado, não é Deus. Então veja o que diz a palavra. Não é o homem, o próprio homem, porque Deus nunca destinou o homem à perdição. Veja o que diz João, Evangelho de João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas no versículo 16, por que Deus enviou o teu Filho? Por amar o mundo de tal maneira. Deus amou de uma tal maneira que ele deu o seu Filho para entregar a vida, para pagar o salário do pecado na cruz do Calvário e nos comprar de volta para ele. E ele não juntou toda a moeda do mundo, todas as notas para pagar. Ele pagou com sangue, com a vida, para me comprar e te comprar de volta. Deus tem um destino eterno. Atos 17:30 está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Arrependa do pecado. Arrependa do mal que você tem feito de negar a Cristo.
Você não pode continuar negando a Cristo, você tem que negar a ti mesmo. Jesus disse no livro de Marcos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga. Quem segue Jesus tem um destino certo. Quem segue os prazeres do mundo não sabe para onde vai, mas quem segue a Jesus Cristo, ele sabe, tem um destino preparado. Ainda que você não sabe, mas Jesus sabe para onde ele vai te levar. E ele já tem tudo preparado. Por isso que ele está dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Que coisa linda. Coisa linda. Atos 17:30. 1 Tessalonicenses 5:9 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquisição, adquirir a salvação através. E a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Por isso Romanos 5, primeiro disse, como é que fala já? Me fugiu agora. Pois fosse justificado, vou ler aqui para a gente não ter mola de cristal. Romanos, é tão lindo que eu vou ler para você, marca aí Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que ele diz aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha que coisa linda, que Jesus disse. Romanos capítulo 5, no seu capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, ó, Romanos 5, 1. Significa aceito por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé, sendo justificado por Deus, através da fé, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Significa o quê? Que aquela ira que Deus tinha contra nós éramos inimigos de Deus. A partir do momento que Jesus Cristo entregou a vida e cumpriu a obra redentora, nós fomos justificados por Deus. Através de quem? Da fé e da obra redentora em Jesus Cristo. E Jesus tem o quê? Através de Jesus Cristo, Deus tem um destino para o salvo preparado. Por isso ele diz em 1 Tessalonicenses, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje acontece o que? Muitos têm o que? Se tocado. As concupiscências têm vencido. A carne tem vencido. A obra da carne tem vencido. A manifestação carnal tem tirado muitos daquilo que está preparado. As obras da carne têm feito e trabalhado. Porque Paulo diz, então, não se aceita se cumprir isso. Encha-se do Espírito, ande em Espírito, vive em Espírito, não aparte da palavra, ore, jejuma, vigia e seja cheio do Espírito Santo. Não aceita a concupiscência de vencer. Aí ele disse aqui, porque 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que eu me perca. Deus quer que eu sofra as tentações, que você sofra as aflições, mas permaneça nele, porque nada que passamos nessa terra pode se comparar com a glória futura, nada, lugar nenhum aqui, mansão nenhuma aqui pode se comparar com o que está preparado para nós, antes da fundação do mundo. E quantos têm deixado Jesus Cristo? Por causa de fama, por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Meu amado, não se compara nada com o que tem preparado. Não se compara nada dessa vida com a vida eterna que nos espera. Por isso Timóteo disse, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem
e venha ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem é a verdade? A palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade que é vida, que é salvação, que é cumprimento daquilo é Jesus Cristo, que disse: eu sou, não há outro. O caminho, a verdade e a vida. Então se chegue a Cristo, se apegue a Ele, entra nesse caminho e não saia dele. Aconteça o que acontecer, permaneça nele. Que aquele aí, o versículo diz, Mateus 24:12, e por multiplicar a iniquidade o amor de muito, esfriará. E quanto amor esfriou, quantos crentes apostataram, quantos deixaram o caminho, quantos voltaram a cumprir os prazeres do mundo. Mas também Tiago, 1 Timóteo capítulo 4 diz, o Espírito expressamente disse que no último dia muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores. E muitos estão dando ouvido a espírito enganadores. Mas você vai voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ouvir a voz do Espírito Santo, não te entregue, não te turbe o vosso coração, não feche o seu coração, abre o teu coração e diz, entra Espírito Santo e faz uma purificação na minha vida, purifica o meu coração, que eu quero guardar o Espírito e a palavra aqui dentro. A palavra que me liberta, a palavra que me transforma, a palavra que é luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés. Salmo número 119, no seu versículo 105, está escrito, na santa e gloriosa palavra de Deus, luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então guarda esta palavra, coma ela como Ezequiel fez, engula ela vai parecer amarga, mas depois ela vai ser doce como mel. Esta palavra gloriosa. O destino do salvo. Nós temos um destino que nos espera. Nós temos um destino que nos espera. Olha o que diz, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependa. Se você já falou que Deus está demorando, você está pecando contra Deus. Ou se você está ansioso, você está cometendo pecado, porque Deus não trabalha na ansiedade. Descanse no Senhor. Espere com paciência nele. Espere confiando. Salmo 40, Davi disse. Salmo 40, ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração e me tirou de um charco de lodo, colocou um novo cântico na minha boca. O mesmo rei Davi fala no Salmo 125, no versículo 1 adiante, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor. Efésios 1, 13, 14, olha o que está escrito, Efésios 1, 13, 14. E eu, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho salvo, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Selado. O Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Só Jesus vai abrir essa carta. Nós somos uma carta selada pelo Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Que lindo! Olha que lindo! Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Nós seremos glorificados por Jesus Cristo. Jeremias 1,12. E disse-me o Senhor, viste bem?
porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se está escrito na palavra de Deus, ela não falha, vai se cumprir. Deus vela pela palavra dele, a ponto de colocar ela acima da sua cabeça. Salmo 138, versículo 1, 1 a 3. Você pode ler lá, que Deus colocou a palavra dele acima do seu nome, de tão fiel que é a palavra de Deus. Ele disse então o quê? E disse-me o Senhor, viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para as cumpri-la. Coisa linda. Aqui no versículo Deuteronômio 30, no livro de Deuteronômio 30, ele disse, olha o que ele disse: vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis o dia da terra, a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deuteronômio 15, 19. Nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. E a escolha é permanecer em Cristo. A escolha é permanecer em Cristo. Ele diz aqui, a Bíblia nos mostra que Deus sempre teve em seu coração a glorioso destino do homem. Se o homem vai à perdição, isto ocorre por causa do próprio homem, porque Deus nunca destinou o homem à perdição. Versículo para você meditar. João 3,17, Atos 17,30, 1 Tessalonicenses 5,9, 1 Timóteo 2, 3 e 4, 2 Pedro 3, 9. Para Deus, todos os homens deveriam ser salvos. Os homens é que se perdem a si mesmos, escolhendo servir a Satanás. Porque quando eu quero ser eu, quando eu me acho alguma coisa, eu faço, eu sou, eu posso, Deus deixa de ser Deus na nossa vida. Quando eu coloco esse maldito eu, a pior coisa que existe na vida de nós, servos de Deus, é esse eu que a gente não consegue matar. Porque esse eu está enraizado na minha carne. Quando eu digo que eu sou alguma coisa, Isaías diz que eu sou menos do que nada. Eu sou uma coisa vã. E Deus diz quem Ele é. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Só Deus é o Senhor nos céus e na terra. Não há outro Deus. Só Deus é o Senhor no céu e na terra. Aquele disse aqui, Deus sempre teve um plano previamente estabelecido para destinar toda a humanidade à eterna felicidade. O homem é que estragou o seu futuro feliz. Deus sempre teve um plano previamente estabelecido para destinar toda a humanidade à eterna felicidade. O homem que estragou o seu futuro feliz. Adão quem pecou, não foi Deus quem pecou. Adão que julgou essa carga nas nossas costas. Mas Jesus Cristo já veio e nos comprou de novo. Adão colocou a carga do pecado sobre nós. A Bíblia diz o quê? Que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E outra parte diz que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Porque não há um que não peque. Se eu disser que não peco, eu minto contra Deus. E Deus é mentiroso. Porque somos pecadores. O pecado está, a raiz de Adão ainda está em nós. Mas Deus não destinou isso. Mas nós somos herança dele. E essa raiz maldita da manifestação do pecado, ela só vai sair no dia da glorificação.
Enquanto você estiver nessa terra, essa manifestação do pecado, essa guerra, como diz lá em Gálatas, no seu capítulo 5, do versículo 16 adiante. E lá ele diz nas obras da carne, na guerra do Espírito contra a carne. Essa guerra é a manifestação, não é a carne, é a manifestação, o desejo que essa carne tem de pecar. A concupiscência que vem, o desejo exagerado de pecar, a manifestação que nos tenta, aí fica aquela guerra do Espírito contra a carne. Aí nós temos que lutar para vencer esse desejo carnal. E como vencer isso? Andando em espírito e vivendo em espírito. Como é que anda em espírito e vive em espírito? Primeiro, examinando a palavra todos os dias. Segundo, oração, vida de oração, vida no altar, comunhão com Deus, vigilância e perseverança, porque a luta vem, mas ela passa. A tentação vem, mas ela passa, porque maior é o Senhor que está conosco. Aí ele diz aqui, o Deus que vela por sua palavra para as cumprir. O Deus que vela por sua palavra para as cumprir. Jeremias 1:12. Abriu o seu coração para que toda a humanidade saiba o que está dentro dele, o que ele pensa e faz para oferecer o melhor destino aos salvos. Deuteronômio 30, 15 a 19 e João 3,16. Deuteronômio 30, 15 nós acabamos de ler. 30, 15 nós acabamos de ler. Vamos ler novamente. Nós vamos encerrar lendo o versículo de Deuteronômio. Para encerrar. O que diz aqui? Ó? Deuteronômio, no seu capítulo 30, do 15 ao 19. Vamos repetir para nós encerrarmos. E você vai guardar e meditar nessa leitura e orar. E Deus vai te fortalecer a partir de agora. Olha o que ele diz. Livro de Deuteronômio 30, do 19 do 15 ao 19. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida, e o bem, e a morte, e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias da terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30 e 19. E no final ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Por que Deus está dizendo isso em Deuteronômio? Ele está dizendo isso porque João 3,16 te responde. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus Cristo, põe a tua vida no altar, sofra as aflições, permaneça em Cristo, porque a salvação está bem mais perto do que nós pensamos. Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Deus eterno. Ó Deus, nós te pedimos força, meu Pai, para que nós possamos perseverar nas aflições, nas tentações, ó Pai, e jamais desistirmos de caminhar com o Senhor. Deus querido, Deus santo, Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, Deus amado, eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco. Graça te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus querido. Senhor da glória, Deus amado, abençoa todos aqueles que estão, meu Pai, assistindo o meu canal. Abençoa você que quer participar conosco dos estudos, entra no meu canal, no YouTube, chamado Palavra Viva e Eficaz. Entra no canal, que você vai encontrar esses vídeos e nós vamos aprender. O Espírito Santo está nos ensinando. Coopera, entra no canal, dê um gostei, dê um joinha, inscreva nesse canal, dá um like, compartilhe esse canal. Ajuda esse canal a crescer, porque eu estou pregando o Evangelho e quero mais e mais anunciar o Evangelho de Cristo, porque não me envergonho do Evangelho, como está escrito no livro
de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do evangelho. Por isso, eis-me aqui, Senhor, para anunciar o santo evangelho, para levar a palavra do Senhor, aonde o Senhor me guiar, aonde o Senhor me mandar, guiado pelo teu Espírito Santo, para proclamar a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, porque eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei e creio que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe. Entrega a sua vida para Cristo. Fica com Ele, porque a trombeta vai tocar. E nós vamos, só um coral, subir para encontrar com o Senhor nas nuvens. E ali estaremos para sempre com o Senhor. E aí estaremos encontrando o destino do salvo no eterno propósito de Deus. Que Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando a vossa vida. Não deixe de orar por mim. Irmão Hermes, eu careço de oração. Entra no meu canal. Escreva, compartilha, dá um like. Ajude, ore por nós para que Deus nos dê mais estudo para nós aprendermos a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Que o Senhor continue abençoando hoje e amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe.